Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje é a nossa lição de número 7, né? Ao qual o tema é a chamada e purificação do profeta. É aquela passagem clássica do profeta Isaías, no capítulo 6, né? Ao qual ele tem aquela visão. Então, o nosso texto do dia diz assim, que está em Isaías capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías reconhecendo, né, a sua impureza, Isaías reconhecendo a sociedade a qual ele estava vivendo, que era uma sociedade corrompida, que era uma sociedade ao qual nós vemos nas outras lições, que estavam vivendo, que estavam tendo comportamentos terríveis quanto ao seu próximo e quanto também a Deus Todo-Poderoso. Então nós percebemos aqui que Isaías tem essa visão. Então, na síntese, o profeta tem a visão extraordinária da glória de Deus, deixa de lado sua autossuficiência e experimenta o perdão amoroso do Pai. Todos nós sabemos, como nós já falamos em outras lições, que Isaías ele fazia parte da nobreza, que Isaías tinha, amigos ou parentes da alta sociedade daqueles dias em Jerusalém. Mas Isaías deixa tudo isso para alcançar o perdão amoroso do Pai, ou seja, experimentar, né? Aqui o autor colocou experimentar o perdão amoroso do Pai. E aqui, vamos entrando aqui na lição já, no texto bíblico, né, de Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa lição, meus irmãos, fala exatamente disso, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso título da nossa revista. Irmãos, essa passagem aqui já daria um estudo muito bom, muito glorioso, com um aprendizado fantástico. Mas como não dá para nós falarmos tudo, né, de tudo aqui, dessa passagem aqui, vamos falar mais relacionado à lição. Então, ele está aqui falando, né, Isaías está falando, Isaías está relatando acerca da visão que ele teve de Deus. Mesmo ele sendo um homem impuro e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, Deus se manifesta, se revela a ele, né? E não é Deus que desce, não é ele que sobe. Porque às vezes a gente vê Deus descendo, né? Uma simbologia falando, mas é ele que sobe, ele que é arrebatado, se a gente pode dizer assim, para entrar no santuário do Deus Todo-Poderoso. Então nós percebemos que ele, de repente alguém vai dizer que ele era soberbo, autossuficiente, como nós vimos, né? Mas o que nós percebemos, irmãos, é que Deus, quando ele vê tudo isso, vai ver que ele, de repente ele te achava até um bom homem, um bom crente, se a gente pode dizer assim. Mas o que nós percebemos é que quando ele vê a glória de Deus, ele já se coloca como um homem puro e que habitava em homens, que habitava com homens também, que moravam, que ficava naquela civilização, que também com pessoas terríveis. Então ele já se coloca em total humildade. E nós vemos que Deus, vendo essa disponibilidade de Isaías, purifica os seus lábios, né? Mas ele teve que reconhecer a sua insignificância,
a sua pequenez diante de Deus e os seus pecados diante do Senhor. Isso tudo aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Alguns estudiosos dizem que ele era muito apegado ao rei Uzias. Tinha uma amizade muito bonita, mas ele era muito apegado ao rei Uzias. E pelo jeito, irmãos, ele deve ter sofrido muito com a morte do rei Uzias, porque aqui está relatando no ano em que morreu o rei Uzias. Alguns dizem até que ele já era profeta atuante, falando acerca, né, das coisas de Deus para o povo. Mas aqui na introdução, a chamada do profeta Isaías é uma das passagens bíblicas mais celebradas de seu livro. Certamente todos já ouviram alguma pregação a respeito dela, nas mais variadas formas de interpretação. O atrativo do texto se dá pela manifestação da glória de Deus de uma maneira extraordinária, viva e transformadora para o profeta. Diante da experiência que ele tem com Deus, tudo se transforma em sua vida. Ele não somente vê, sente, ouve e age dentro da visão, mas também tem uma nova perspectiva de vida. A partir da visão, seus valores, vontades, desejos e consagração a Deus mudam. Agora ele está totalmente entregue e absorto à vontade de Deus, independentemente dos resultados alcançados. O mais impressionante é que os resultados de seu ministério para com Israel são paradoxais em relação à grandeza da revelação que ele tem. Seu ministério não terá resultados práticos entre o povo, mas suas palavras e sua vida foram purificadas pela experiência gloriosa, né? Então, irmãos, nós vemos que é uma coisa, né, linda, porque parece que às vezes eu teve aquele sonho, que às vezes você acorda e parece que está vivendo aquele momento. Quem já sonhou que estava sonhando, que estava dormindo e sonhando, né, ao mesmo tempo? Aqui, e agia e se movimentava, né, e até de repente sentia algumas coisas do sonho. Aqui Isaías ele pôde sentir tudo isso, mas não que ele tinha um sonho do outro sonho, não. Ele poderia agir, ele estava agindo, ele estava sentindo todo aquele momento. Mesmo, alguns dizem, aqui está falando que ele estava tendo um sonho. Tem sonhos da nossa vida que a gente tem, eu citei um exemplo de sonho, sonhando um outro sonho, e também tem sonhos que parecem tão real, mas tão real, que quando a gente acorda, né, parece que está acontecendo e que tem que demorar até uns minutos para cair a ficha. Mas aqui Isaías, eu creio, que ele teve a mesma sensação. Então nós percebemos que quando Isaías ele tem essa visão, ele vê a glória de Deus. Irmãos, como deve ser glorioso isso. E aí, quando ele vê tudo isso, no final, nós vemos ele se colocando à disposição de Deus para falar, para fazer aquilo que fosse preciso para agradar a Deus. E aqui no tópico 1, a visão santa, a crise do profeta. Isaías, ele está colocando aqui o autor, Isaías provavelmente era um parente próximo do rei Uzias. Assim desfrutava de privilégio junto ao palácio real. Era como se fosse o profeta oficial, pertencente ao clero, remunerado com estabilidade, segurança e demais benefícios do favor real. Quando o rei morre, o futuro do profeta entra em questão. O que será daqui para frente? Como as coisas vão se resolver e organizar? Como será o governo do rei Jotão? As coisas ficam difíceis porque o rei deixa o povo continuar na idolatria, né? Então, aqui está falando mais. Aquilo que para o profeta era algo certo passou a ser duvidoso. Ele percebeu que precisava estar com Deus sozinho, pois sua situação era caótica. Assim instalou-se a crise no profeta e criou-se o ambiente para o encontro santo, magnífico, assombroso e transformador com o Todo-Poderoso. Ele vai ao templo para orar e adorar, buscar a presença de Deus. Irmãos, na época dos reis, não era somente os sacerdotes que eram sustentados pelos reis, também os profetas. Alguns profetas, aqueles que falavam o que os reis queriam ouvir, claro, eles eram sustentados, eram amparados pelos reis. Mas o que nós percebemos aqui é que o seu grau, alguns dizem que o grau de parentesco com Uzias era muito próximo, como nós falamos. E ele sentiu a morte do rei Uzias. Aqui o autor está falando uma parte.
acerca daquilo que poderia ter acontecido. De repente ele falou, como quem diz, vou ficar desempregado agora, né? O que vai ser de mim? Mas é uma das possibilidades. Mas eu creio, irmãos, também que ele ficou assim porque ele viu que antes vinha um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. E eu acho que ele ficou preocupado. O que seria daquele dali para frente, né? Toda a organização que Uzias fez para que o reino pudesse ser edificado na presença de Deus. Mesmo que Uzias não tenha tirado todos os altares de Jerusalém, mas ele estava fazendo uma reforma, ele fez uma grande reforma. Então talvez, o autor colocou sua opinião e eu ponho a minha, talvez ele estava preocupado do que vai ser daqui para frente o culto ao Senhor, né? A dedicação do povo ao Senhor, mesmo que estava meio ruim a dedicação do povo ao Senhor, mas ele diz, de repente na sua mente, fala assim, agora vai piorar. Vai sair o rei Uzias morreu, o que será agora, né, da presença de Deus no meio do nosso povo? Aqui na parte 2, o assombro e o terror majestoso. O que o profeta vê lhe causa terror e assombro diante da grandeza da majestade que se revela a ele. Ele vê o trono da glória. Irmãos, como nós falamos, e como está escrito na Bíblia, ele viu a glória de Deus na sua totalidade. Ele viu os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, quando a gente sente a presença de Deus, já é forte em nossa vida, já é tremendo. Imagine nós estarmos face a face com Deus, né? Claro, ele não viu o rosto de Deus. E alguns vão dizer, né, que Deus não tem forma, que ali Deus só se revelou daquela forma para que Isaías pudesse entender. Mas, irmãos, não vamos entrar nessa questão. Certo é que ele estava próximo de Deus. Deus permitiu, alguns vão dizer que até que ele entrou na sala do trono. E é possível que sim, já que estavam os serafins voando em volta, 6 asas. Eles tinham, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e nós percebemos ali que Deus se revela a ele. Irmãos, como deve ser glorioso. Mas para isso, depois que Deus se revela a ele, ele tem que se cair por terra, sua autossuficiência, como está falando aqui na revista. Mas nós percebemos que depois disso, a vida dele mudou. Talvez, antes disso acontecer, ele nunca tivesse tido um encontro com Deus. Mas agora ele tem um encontro com Deus e se dispõe a fazer a sua vontade. Muitos de nós, né? Muitos de nós está faltando ter um encontro com Deus. Mesmo que não seja nesse nível, mas o encontro com Deus verdadeiro, ao qual sentimos a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas, ao qual sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo, movendo nosso coração através de Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Quem não teve, busque para que tenha. Então, mas isso aqui está falando do terror, é o assombro e o terror majestoso. Irmãos, aqui está falando do terror, né, majestoso, porque foi uma coisa assim, provavelmente ele tomou um susto, ficou assombrado, mas não assombrado da maneira negativa, não, da maneira positiva. Assombrado de ver toda aquela glória, de presenciar, né, a presença de Deus mesmo ali naquele momento. Então isso é maravilhoso. E aqui, na parte 3, a constatação assustadora. Eu vou ler a última parte aqui. Ele reconhece que suas palavras, bem como o mundo à sua volta, que se organiza por essas palavras, estão repletas de impurezas, ou seja, palavras vazias, todas maldizentes, egoístas, que não levam a Deus em conta. Elas são fruto de um interior cheio de pecado. Jesus mesmo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, quando ele tem essa visão da glória de Deus, ele vê, meus irmãos, que mesmo na melhor das hipóteses, ou na melhor das situações ao qual ele poderia ter vivido, até mesmo se a gente fosse colocar para nós dentro da igreja, mesmo assim, não era totalmente santo perto da gloriosa presença de Deus. Não era totalmente perfeito perto da perfeição do Todo-Poderoso. Irmãos, qualquer coisa dessa terra não chega
nada, não é nada perto da presença de Deus. Então ele vê isso, né? E ele vê e ele fala, poxa, o que é isso, né? Como quem diz, o que é isso? Que Deus Todo-Poderoso é esse? E ele começa, de repente, naquele momento, ele vem num relampejo na sua consciência acerca das questões, acerca das situações que ele vive no seu dia a dia, e ele vê que tudo é impuro, que os homens são impuros e que ele mesmo também é um homem impuro, né? Então, por isso que é necessário nós estarmos buscando a presença de Deus para reconhecermos, porque a gente que acha que é santo demais, que nós somos bons crentes, que nós oramos muito e fazemos muito da vontade de Deus, mas quando a gente se encontra com a presença de Deus, nós vemos, meus irmãos, que nós temos e devemos fazer muito mais. Então, no tópico 2, a purificação do profeta, a misericórdia que leva ao arrependimento. Eu queria ler uma partezinha aqui. Se o profeta não tivesse passado o tempo com o Senhor, teria vivido em trágica ignorância de quem Deus era e de seus caminhos para ele e para o povo. Somente a presença do Senhor pode detectar em nós aquilo que ainda precisa ser purificado. Por isso que Jesus soprou o Espírito Santo, que nos exorta, que nos consola. É o Espírito Santo que fala conosco quando nós estamos errando, quando nós estamos transgredindo. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Porque quando a gente entristece o Espírito, nós estamos entristecendo ao próprio Deus. Então aqui, né, ele está querendo dizer que é muito bom quando nós alegramos o Espírito. Quando nós alegramos a Deus. Porque Deus acaba se manifestando cada vez mais em nossa vida, de forma positiva, de forma consoladora, de forma ao qual vai nos edificar. Então, aqui ele diz, né, por conta e a vontade própria, esse processo será superficial, incapaz de produzir transformações verdadeiras e duradouras. É o entrar no Santo dos Santos que nos foi possibilitado pelo sacrifício de Cristo e que nos permite constatar que realmente somos e o que Deus espera de nós. Então, irmãos, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, que foi rasgado o véu de alto a baixo, nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. E podemos dobrar os nossos joelhos e clamar por Cristo Jesus, né? Para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E sentirmos, nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. Podemos sentir, né, a presença do Espírito Santo, que é um. O Espírito Santo, Jesus e Deus são um em nossa vida todos os dias. É interessante nós desfrutarmos dessa oportunidade, dessa possibilidade. Então aqui o autor da revista, falando muito bem, sua essência é ser santo e toda relação com ele supõe a consciência de que é paradoxal e impossível estabelecer contato com aquele que é santo. Isso faz com que o profeta grite por misericórdia ao perceber seu estado. Irmãos, nosso estado é um estado, vamos dizer assim, terrível, perto da santidade do Senhor. Mas mesmo assim, Deus nos dá a possibilidade de pedirmos misericórdia, de buscarmos a Ele e de estarmos perto dEle. Então foi isso que Isaías falou. Olha, eu habito, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E mesmo assim os meus olhos viram o Rei. Irmãos, na nossa pequenez, nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, mesmo assim Jesus faz se revelar a nós. Mas para isso nós precisamos se esforçar um pouquinho mais para que essa revelação, essa providência e essa presença possa ser cada dia mais constante em nossas vidas. Não dá para falar muito, mas eu vou correr aqui. A brasa purificadora, né? A busca ansiosa por perfeição poderá se transformar numa neurose doentia. Por isso a necessidade de andar com Deus. Não adianta, irmãos, nós queremos ser santos do dia para a noite. Um santo não faz de um dia para a noite. Um homem santo, regenerado, é dia após dia sendo lapidado, sendo formado pelo próprio Deus. Então não adianta querer correr, querer fazer a coisa rápido demais, porque tudo é
né, com calma, com paciência, com decência e com as possibilidades ao qual Deus nos concede para podermos falar, podermos cumprir, melhor dizendo, a palavra de Deus em nossas vidas. Então, a brasa purificadora, ela veio para purificar os lábios de Isaías. Alguns dizem que até que ele usava palavras terríveis, né? Mas o que nós percebemos é que Deus pode purificar a nossa vida toda, não somente os nossos lábios, mas todo o nosso corpo, para que nós possamos andar em santidade com Deus, buscando a regeneração, buscando a santidade, para que possa agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos nos achegar diante de Deus. É que não dá para ler tudo, irmãos, o que está na revista, mas interessante é, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós, nós temos consciência daquilo que Deus nos proporciona. Então Isaías, quando ele teve esse encontro, ele viu tudo aquilo que Deus poderia fazer, purificar a sua vida. Ele viu essa possibilidade, ele agarrou essa possibilidade. E na parte 3, a culpa removida e pecado perdoado. Então, aqui eu vou ler rapidinho. Um alívio toma conta do profeta pecador quando este ouve a voz proclamando que está tudo perdoado. Para nós é o grito que ecoa do Calvário, anunciado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao aceitarmos e crermos que Jesus tem poder para perdoar nossos pecados e aliviar nossa culpa, somos imediatamente aceitos como filhos e todo peso é retirado. O fardo se torna leve e suave. No caso do profeta, apenas ouvir a voz já lhe bastou para saber que agora suas palavras e sua consciência estavam purificadas pelo poder daquele que enchia o templo com a sua glória, o santo que não tolera o pecado, mas que ao mesmo tempo é misericordioso, amoroso e perdoador. Quem remove os nossos pecados é Jesus, que morre na cruz do Calvário. Isaías não teve essa oportunidade, mas ele entra, né, tem aquela visão, e ele sai purificado, e ele sai perdoado. Quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós temos essa possibilidade de sairmos perdoados, de sairmos purificados. Por quê, meus irmãos? Por que Deus faz isso com Isaías? Porque Deus estava preparando o profeta para que pudesse profetizar acerca daquilo que aconteceria com Israel, ou, melhor dizendo, com Jerusalém, com Judá. Então Deus preparando o profeta, porque existiam muitos profetas, mas Deus veio em Isaías um coração aberto para que pudesse receber essa mensagem e falar da palavra de Deus numa totalidade, com propriedade, com total desejo, com total vontade mesmo, para que aquelas pessoas pudessem reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos, Isaías teve essa visão, teve essa oportunidade, e ele não despreza aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então aqui eu vou ler o Pense, rapidinho. Às vezes não conseguimos fazer a obra de Deus porque nos sentimos culpados. Deus é misericordioso para purificar nossos pecados e deixar-nos livres para servirmos em amor e alegria. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos fazer certas coisas para Deus porque a gente se acha pecador demais, pesado demais, e achamos que nós não somos merecedores. Nós temos a possibilidade, a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e clamarmos por Cristo Jesus, nosso Salvador, e clamarmos pela presença de Deus em nossas vidas, e suplicarmos que Deus possa fazer maravilhas no meio de nós. Então, o Pense aqui, às vezes não conseguimos porque nós achamos que nós somos pecadores demais. Entenda, Jesus é que perdoa nossos pecados, Ele que nos dá a oportunidade para que nós possamos estar em Tua presença. Assim como Ele deu a oportunidade para Isaías, Deus no Antigo Testamento, Jesus é a nossa oportunidade para entrarmos no Santo dos Santos. A chamada do profeta, uma mudança radical. A santidade é um convite para trabalhar com Deus do jeito dele para impactar o mundo. Irmãos, essa palavra santidade aqui
Tá meio fora de moda. As pessoas não querem. Por que não quer? Ninguém quer. Não gosta dessa palavra santidade? Porque santidade, irmãos, requer responsabilidade. Requer uma total entrega na presença de Deus. Por que, meus irmãos? Chegar num nível espiritual não é tão difícil. O difícil é manter esse nível. O difícil é manter a presença de Deus na nossa vida. Alcançarmos a presença de Deus muitas vezes não é tão difícil. É orar, é buscar, mas o difícil é manter a presença de Deus nas nossas vidas. Então, nós percebemos aqui que Isaías, ele faz isso, ele busca isso, né? E nós vemos até no final da sua vida ele mantendo o mesmo nível e ainda melhorando cada vez mais na presença de Deus gradativamente. O interessante é isso, é que nós, meus irmãos, pudéssemos fazer mudanças radicais na nossa vida. Mas como nós falamos, tem coisas que é radical, tem outras que é gradativo, é mudança, né, devagar, porque nem tudo dá para tirar de uma vez, né, irmãos? Nem tudo dá para tirar de uma vez. Eu, particularmente, eu acredito que o homem é regenerado gradativamente, em alguns aspectos. Em outros tem que ser mudança radical, não tem como levar. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que o autor aqui, ele está querendo dizer que tem que haver um desejo, uma entrega, uma busca de nós para com Deus. A partir do momento que Deus dá oportunidade, Deus requer responsabilidade da nossa parte. E aqui na parte 2 aqui, envia-me a mim. Isaías vê o santo, é purificado por ele e se vê chamado a um trabalho santo. Porém ele é informado de que não terá bons resultados, terá muita autoridade e santidade, mas não será ouvido. O resultado é difícil, irmãos, e sim, o resultado mais rebeldia e desobediência. Em consequência, o país seria destruído e devastado. Irmãos, Deus usa Isaías para exortar o povo, mas nós vemos que o povo, né, não está nem um pouco preocupado com isso. Né? O povo não está preocupado, o povo não quer saber. Tanto o povo de Israel quanto o povo de Jerusalém, o que nós percebemos é que nenhum deles está preocupado com aquilo que vai acontecer. E o que nós vemos é um povo displicente, um povo que não dá atenção. E o que nós vemos hoje, quando você e eu nos comprometemos a pregar uma palavra verdadeira, uma palavra que edifica, uma palavra mesmo, né, que vai mudar o rumo das pessoas, as pessoas não querem saber, meus irmãos. Infelizmente, as pessoas não querem dar ouvidos, as pessoas preferem o oba-oba, as pessoas preferem o aqui é o agora, as pessoas preferem massagear o seu ego, as pessoas preferem até uma mensagem de autoajuda, né? Mais ajuda do alto para vencer os seus pecados, as suas iniquidades, para vencer muitas vezes aquilo que está, né, te prejudicando a sua vida espiritual. Muitas das vezes as pessoas não querem dar ouvidos. Então é interessante, nós sabemos que quando você, né, se coloca à disposição, quando eu e você nos colocamos à disposição para falar do amor de Deus, entenda que haverá resistência. Poucos vão querer pegar na sua mão, poucos vão querer chegar perto de você, poucos vão querer te cumprimentar após uma mensagem que você pregar. Amém? Então é interessante, meus irmãos, mas há uma responsabilidade muito grande daqueles que Deus coloca esse tipo de mensagem em suas mãos ou em seus lábios, né? Mas fazemos jus àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então aqui a última parte, pois sem a palavra do profeta a recusa poderia parecer superficial e a consciência ficaria tranquila. Mas assim as máscaras caem e aparece a verdade da falsa religiosidade e da rebeldia que precisa ser rechaçada. Então, mais cedo ou mais tarde, acaba aparecendo mesmo, as máscaras caem e o pecado vem à tona das pessoas. E ainda a gente vê, eu preguei isso lá atrás,
Deus me usou para falar com essa pessoa lá atrás, ela não quis saber, ela não quis dar ouvidos. O que acontece? Fica cativa do pecado. A santa semente. Sobrará uma floresta de troncos decepados, uma nação de troncos, mas desses troncos brotará uma semente que fará toda a diferença. Cristo purificaria e salvaria não somente o povo de Israel, mas todo o mundo. Então aqui está fazendo menção de Jesus, o profeta mais messiânico, como nós já falamos no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Então, a santa semente, né, ela seria colocada e ela brotaria muitos frutos, não somente para o povo de Israel, mas de todas as regiões daqueles dias, ao qual nós vemos através do apóstolo Paulo, através dos apóstolos, através de muitos homens que abraçaram essa causa e levaram o evangelho. A gente pensa que quem pregou o evangelho, meus irmãos, foi só o apóstolo Paulo e também os discípulos, João, Pedro, né, e os demais discípulos. Mas não, irmãos, muitos homens que estavam no dia de Pentecostes, que era uma festa ao qual reunia várias pessoas de vários lugares do mundo antigo, quando eles voltaram para a sua terra, com certeza voltaram alegres e pregaram o Evangelho. Então nós percebemos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é essa semente que foi plantada e hoje nós estamos dando fruto, mas damos fruto através do Senhor Jesus. Eu queria ler o Pense aqui, o ponto importante. O chamado do profeta não lhe é imposto. Deus lhe faz uma pergunta e o convida a uma resposta. E ele tem liberdade de dizer sim ou não. É aquela coisa, né, irmãos? Aqui nós estamos vendo nitidamente o autor da revista defendendo a questão, né, de não ter predestinação. Está defendendo a questão do livre-arbítrio. A pessoa escolhe ou não servir a Deus. Mas você pode pensar, mas depois de tanta glória, mas depois de tanta presença de Deus na vida dele, dessa visão que ele teve, ele ainda rejeitaria ainda Deus? Não se espante, irmãos. Porque o povo no deserto rejeitou a Deus, alguns foram mortos por picadas de serpentes, outros caíram numa terra que Deus abriu, outros morreram no decorrer do deserto, e eles foram pessoas que viram milagres. O mar se abre, os sapatos não envelhecem, nós vemos de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, ou seja, ar-condicionado o dia todo e a noite toda. Nós vemos, irmãos, a comida que nunca faltava para eles no deserto, a água que não faltava. Então, meus irmãos, não se espante, porque às vezes as pessoas têm tudo aquilo que Deus concede, Deus abençoa, Deus permite, e o que elas fazem? Ainda assim rejeitam a presença de Deus. Então cabe a nós escolhermos ou não escolhermos aquilo que Deus está nos proporcionando. Caminhando aqui para a conclusão, o profeta profeta deixa de lado a sua autossuficiência, como nós falamos no começo. Ai de mim, experimenta o perdão amoroso, tua iniquidade foi tirada, recebe o convite para trabalhar para o Senhor, quem enviarei? E dá uma resposta cheia de fé e obediência. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em resposta à sua submissão, Deus ouve-lhe dizendo que todas as grandes nações do mundo, Assíria e Babilônia, seriam destruídas, mas a herança do Senhor, o seu povo, será remanescente santo que brotará e herdará todas as promessas. Irmãos, precisamos se colocar jovem, se coloque à disposição de Deus, para que Deus possa te usar com verdade nos lábios. Porque falar por falar é fácil. Falar aquilo que o povo quer ouvir é fácil. Fazer movimento na igreja, né? Canta um hino, Deus aqui, ó o anjo ali, ó o anjo aqui, e mexer com o emocional do povo é fácil. Você é aclamado, você vai ser convidado várias vezes para voltar. Mas quando você se propõe a pregar a palavra de Deus genuína, não que as pessoas vão te desprezar, vão te convidar para voltar também. Mas quando a gente se coloca à disposição para falar a palavra de Deus genuína e verdadeira, não fique chateado
se alguém não olhar na sua cara, se alguém fazer cara feia para você. Então, Isaías, ele tem um encontro com Deus e diz: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você diz para Deus: envia-me a mim, não é você que escolhe o lugar, não é você que escolhe a mensagem que vai pregar, não é você que escolhe o jeito que vai trazer a mensagem, não é você que vai usar Deus, é Deus que vai usar você, é Deus que vai me usar, é Deus que vai nos usar. Jesus Cristo é quem vai nos usar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele leva nós para onde Ele quer, e Ele coloca as palavras do jeito que Ele quer nos nossos lábios, para colocar, para trazer para as pessoas do jeito que Ele acha que tem que ser. Então, se você se colocar à disposição de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não fique acanhado, não fique com medo. Tudo isso acontece. Eu tenho essa experiência, tudo isso acontece. Mas quando você pega uma palavra genuína, você fica, né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, a gente fica meio assim, mas depois o Espírito Santo, Deus vem e nos consola, porque a gente fala: Jesus, foi o Senhor que me deu essa palavra. E Deus se responsabiliza assim como Ele se responsabilizou por Isaías. Mas você vai dizer: mas as tradições dizem que ele morreu, que o ímpio rei Manassés matou ele, cortando ele ao meio. Imagine onde esse homem está agora, irmãos. Com certeza no céu, reinando com Cristo por toda a eternidade. E quando ele recebeu o seu galardão, como não vai ser o galardão desse homem? Valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se você se coloca à disposição, não tenha medo. Deus vai te honrar. Amém? Você ainda que não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Toda vez que fizer um vídeo, você e eu, nós sabemos que você vai ser mandado para você, para o seu celular ou para o seu computador automaticamente. Que Deus abençoe os irmãos, ore por nós, fique na paz. Amém.